Olá, estamos abrindo mais uma edição do Painel Regional Debates, não é? Sempre com você de segunda a sexta-feira, a partir da 1h30, com personalidades aqui da Baixada Santista e de todo o país, passando aqui pelas nossas bancadas, discutindo e debatendo junto com você o desenvolvimento, o crescimento da região, os temas polêmicos, os problemas e as soluções, não é? Para situações complexas que envolvem aqui a nossa região e o país também. Lembrando sempre que a reprise é às 8 da noite e às 10, nas 22 horas, o painel regional, com entrevistas também, discussões importantes sobre a Baixada Santista e sobre o Brasil. Nessa edição, mais uma vez, a gente recebe Caio França, importante liderança do PSB, partido que anda muito na moda, né, na região e no Brasil, mais uma vez com a gente aqui. Tudo bem, Caio? Prazer revê-lo. Tudo bem, Buturão. Boa tarde a todos aí, os telespectadores, e agradeço o convite. Também com a gente a professora, cientista política Olívia Pérez, mais uma vez participando conosco. Tudo bem, Olívia? Tudo bem, boa tarde, Buturão, boa tarde, Caio França, boa tarde a todos aqueles que estão nos assistindo. Uriel Vilas Boas, jornalista, advogado, mais uma vez participa e colabora com a gente nessa edição do Painel Debates. Diga, Uriel, boa tarde. Boa tarde, Buturão, boa tarde a todos os integrantes da mesa, uma satisfação estar aqui mais uma vez. E depois de longos e demorados, né, transações, telefonemas, e-mails, convites, rejeições, enfim, por uma série de problemas, eu recebo com muita satisfação e prazer o companheiro, colega Luiz Edivaio, colunista e repórter do Diário do Litoral. Tudo bem, Edivaio? Prazer tê-lo aqui. Boa tarde, Edgar, boa tarde, Caio, boa tarde, professora, boa tarde, Uriel. Não foram tantas rejeições, apenas o medo do piso da TV Santa Cecília não aguentar o nosso peso aqui, nosso querido Aldo Neto. Não foi uma rejeição a você quer dizer, né? Também. Não foi uma rejeição ao programa que a gente sempre assiste, tanto no jornal quanto em casa. Só convidar que voltaremos mais vezes. Prazer tê-lo aqui, Luiz. Obrigado pela participação. Você que já participou comigo em outras emissoras, né, várias vezes. Em outras bancadas, até né? Me sucedeu, né, numa emissora co-irmã que, lamentavelmente, pela força do destino e da publicidade, não existe mais, lamentavelmente, que é o canal 16 da NET, a famosa Tri TV, que ia bem, né, um programa interessante, importante, muito respeitado, de muita repercussão. Eu acabei saindo, você me sucedeu, infelizmente as coisas andaram para o lado errado e a coisa acabou terminando, com N projetos acontecem aqui na região, infelizmente, né? É uma pena para toda a categoria, né? Se fecha uma TV regional, programas como esse que a gente fazia lá na saudosa Tri TV, programa gostoso de conversa, de debate, tratando dos assuntos da região, é sempre uma perda não só para a nossa categoria de jornalistas, quanto também para o meio político, né? Que você deixa de comentar os assuntos que estão em pauta aí do dia. Muito bem, é verdade. 3017-9110. Liga para cá, participa com a gente, com o seu comentário, com a sua pergunta, opine a respeito dos temas que nós estamos colocando em debate, colocando em pauta aqui no painel Regional Debates desta edição. Você pode acompanhar a gente também em tempo real pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Você clica lá no ícone Painel Regional e confere o que nós estamos conversando, nós estamos debatendo aqui ao longo do programa. Pelo Facebook, você compartilha com a gente, facebook.com/painel regional. E o programa encerrado, ele fica disponibilizado sempre para você no YouTube. Se você perdeu aí algum momento importante, se quiser rever o programa, é fácil. Clique lá, acesse o YouTube e reveja os momentos mais importantes do painel Debates desta edição. Bom, manchete dos dois principais jornais da cidade, né? É uma manchete importante que fala sobre obras, sobre realizações importantes aqui para a região, né? O Estado vai investir 5 milhões no projeto do túnel que deverá ligar futuramente a Zona Leste, Zona Noroeste de Santos e que vai facilitar bastante a vida dos vicentinos também. O Caio sabe disso, né? Tem muita experiência lá em São Vicente como ex-vereador, como candidato, enfim, como militante político do PSB. Tivemos o depoimento do ex-prefeito Tércio Garcia, uma polêmica comissão especial de vereadores, comissão especial de inquérito na Câmara dos Vereadores. Vamos falar sobre tudo isso na sequência. Mas vamos abrir falando um pouco mais sobre essa relação, esse casamento aí do PSB com a Rede Sustentabilidade, né? Porque muitos fatos, muitos comentários, pesquisas eleitorais já se sucederam, né, Caio França, depois que a Marina Silva assinou a ficha para o PSB, o PSB encampou a Rede Sustentabilidade. Como é que foi recebido aí dentro do partido esses novos números do Datafolha, com o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, praticamente dobrando as suas intenções de voto? Queria uma avaliação sua e depois várias declarações, né, tanto da Marina como do Eduardo Campos, depois que a ficha foi aceita há cerca de 15 dias. 15 dias, é. Eu brinco que assim, a gente já estava muito animado com a candidatura do Eduardo Campos e nós íamos lá na frente avaliar quem seria o vice, quem seriam os parceiros.
depois que a Marina assinou e que ninguém esperava, né, num ato, na minha avaliação, acima de tudo, de humildade dela, de desprendimento mesmo, porque uma figura que tem hoje 20, 26 pontos em qualquer pesquisa, né, você referendar e aceitar uma candidatura, né, de um sujeito que vinha com 8 pontos no melhor índice, eu acho de um desprendimento, de uma humildade muito grande. Então, para mim foi a maior, né, assim, maior novidade da eleição. Então eu estou muito entusiasmado e acredito que todo mundo que os filiados do PSB, novos filiados também, para que tenha uma noção do tamanho da figura da Marina, no dia em que a Marina se filiou, Boturão, na sede do partido no estado, né, em São Paulo, foram 500 filiações em seguida, em bloco, em cima da filiação dela, né, logo depois. Então, sim, demonstra o tamanho, né, a magnitude que ela conseguiu ao longo desses anos, até pela coerência política dela, pela maneira como ela... Eu brinco assim, a Marina, ela disputa a eleição, mas ela não tem jeito de política, não tem cara de política, ela não parece político. Então, no meio dessas movimentações todas que aconteceram ao longo desse ano, acho que ela consegue capitalizar e sim, transmitir tudo isso. Então, para a chapa nossa e para a aliança que eles estão formando mesmo, né, o desprendimento não só dela, mas dele também, e não dizer em nenhum momento que ele será o candidato. O tempo inteiro dizendo que, enfim, das possibilidades que podem ter e de que nesse momento estão discutindo as propostas para o ano que vem. Então, o Datafolha de ontem, de domingo, na verdade, desse final de semana, foi super positivo. O Eduardo com 15 pontos, saiu de 6 pontos, 8 pontos para 15 pontos, sendo que 70% da população ainda não o conhece. Então, a possibilidade de crescimento dele é gigantesca. E lembrando que quando a Marina sai do cenário, quem mais capitaliza os votos dela é o Eduardo. Então, a gente está entusiasmadíssimo com tudo isso aí. E vamos que vamos. Para quem não acreditava numa candidatura, para quem alguns meses atrás duvidava da candidatura do Eduardo, cada vez mais consolidada e mais forte como uma alternativa viável mesmo aí para acabar com a polarização entre PT e PSDB, que é uma coisa que acontece há longos anos aqui no país. Muito bem. Olívia, pois não, Uriel? Bom, os últimos dados do Datafolha, sem dúvida, eles foram bons para todo mundo, né? A Dilma saiu de 35% para agosto e foi para 42% de intenção de votos. O Aécio também aumentou de 13% para 20%. E o Eduardo Campos aumentou de 8% em agosto, agora para 15%. Mas o mais beneficiado é o Eduardo Campos, por 3 coisas que o Caio França já falou. Primeiro, que ele aumentou as intenções de votos. Segundo, que ele é o mais desconhecido, acho que 50% da população não o conhece, então é que tem mais possibilidade de crescer, diferente da Dilma, que todo mundo já conhece, e cerca de 30% dos votos da Marina vão para ele. Isso porque a maior parte das pessoas ainda nem sabe que a Marina fez essa aliança com o Eduardo Campos. Então, ele é o maior beneficiado da última pesquisa do Datafolha. Mas, discordando um pouco do Caio, não acho que o ato da Marina tenha sido um ato de humildade. Eu vejo como duas explicações o ato dela de ter se filiado ao PSB e ter se unido ao Campos. Primeiro, tem o sentimento de revanche dela, que se sentiu prejudicada pela Rede de Sustentabilidade não ter conseguido o seu registro como partido político. E segundo, que é uma possibilidade de ela continuar no jogo. Então, ao invés dela sair e ficar durante anos, aí até 2018 meio quietinha, até as próximas eleições, nós de 2014 a próxima, ela tem uma possibilidade de firmar mais ainda o nome dela, para quem sabe 2018, e continuar no jogo. O que eu acho mais positivo dessa união é o fato de acabar um pouco com essa polarização PT e PSDB, é o fato de ter mais ideias em jogo e a possibilidade de um partido como o PSB comprar, né, se unir às ideias da Marina, que são ideias muito importantes. Mas não acho que a Marina é depositária de toda a ética e virtude do político, porque ela já tinha se filiado anteriormente ao PV para se candidatar à presidência e ela fez isso novamente. Mas, sem dúvida, as ideias dela são boas e quanto mais ideia, mais discussão na política, melhor para a população. Eu poderia colocar também, para avaliação de todos, né, também aproveitando aqui a sequência Uriel e o Luigi, né, o João Santana, que é o marqueteiro do Partido dos Trabalhadores, muito ligado ao Lula e à Dilma, chamou os candidatos de Aécio Neves e Eduardo Campos de anões. A presidente com a saída da Marina Silva, sobraram 2 anões, que serão atropelados na campanha eleitoral. Então é mais um ingrediente. Tudo que falou o Caio, que já disse aqui a Olívia, né, e mais essa do marqueteiro João Santana. Eu estranharia se o Caio não tivesse todo esse entusiasmo em relação a essa questão, mas eu diria que a Marina jogou algo assim para criar um grande problema para o PSB. Porque, afinal de contas, muitos
eu já ouvi comentários até de especialistas julgando que ela seria Eduardo e Marina ou vice-versa. Sabe-se que não é, porque não existe, você não encontra no Brasil candidaturas, duas candidaturas do mesmo partido. Tem que fazer alianças, composições. Ela já declarou que as possibilidades estão em discussão quanto às candidaturas. Foi desmentido no dia seguinte. Não, nada disso. O Eduardo, por sua vez, em entrevista a uma revista, falou que não está definido o quadro ainda, só o ano que vem. Quer dizer, eu gostaria de avaliar com muita tranquilidade, mas nesse aspecto eu não vejo o quadro definido em relação ao PSB. Não vejo esse quadro definido. A Marina ainda vai criar muitos problemas, não esquecendo que a composição dela, a rede, teve reações também. Teve gente da rede que não gostou que ela tenha ido para o PSB. Assim como teve gente do PSB que não gostou que ela tenha assumido também. Não é um fato consumado. A mesma coisa, eu faria uma pequena comparação com o que está acontecendo com o PSDB. O Aécio não consegue, por exemplo, penetrar em São Paulo, porque o Serra continua dando suas beliscadas. Então é preciso que a gente tenha um pouco de tranquilidade, deixando, eu diria, para o início do ano que vem, quando começarmos a definição dos candidatos, porque não tem, nenhum partido fez ainda a sua convenção, nenhum partido definiu esse candidato. Porque até o próprio Lula pode ser candidato, por que não? Já se cogitou essa hipótese. Eu não estaria tão tranquilo se eu fosse PCBista do PSB nesse caso, não. Eu estou aqui para discordar hoje e eu acho que essa candidatura está definida. O Eduardo Campos é o cabeça da chapa. Acho que quando ela vem com esse discurso de que é uma possibilidade, na verdade a gente tem que ir por trás do discurso. Ela fala que é uma possibilidade, é uma forma de manter, né, os adeptos da rede perto dela e não decepcionar aqueles que acreditavam no outro modo de fazer política. Então, quando estiver mais consolidado, quando o PSB tiver aceito alguma das ideias dela, alguma das propostas, aí sim ela vai definir melhor, né, o que já está definido, que é o Eduardo Campos, o cabeça da chapa. Então, acho que esse discurso dela é só um discurso para não debandar o pessoal da rede. Mas eu diria, se saísse, está definido Eduardo Campos, se a Marina já dissesse claramente, sou candidata a senadora, por hipótese, criaria realmente um campo de crescimento e tranquilidade em todos os segmentos do partido. Da forma como está colocada, eu vejo um quadro complicado e eu gostaria até de, sem ironia, é bom que facilita a nossa parte. Eu queria só comentar uma estratégia em jogo aí, né? Queria comentar a declaração do Caio. É normal que dentro do PSB se classifique como humildade da Marina Silva, né? Mas também, por outro lado, quem está de fora do PSB, e o Caio talvez não vá discordar, muita gente vê como oportunismo da Marina Silva. O fato dela ter se filiado a um partido aos 46 do segundo tempo, um partido que ideologicamente nem todos as definições do partido eram de acordo com a rede, também pode ser vista como oportunismo de última hora. Uma outra questão também que eu queria discordar do Caio, quando ela falou assim, ela faz política, mas ela não parece que... Ela é política, mas ela não parece que faz política. Também quero discordar porque, exatamente nesse ponto, se filiar a um partido político, quando você acaba de perder um registro do partido que você desejava, é sim fazer política. E uma outra coisa, quando está se falando sobre a indefinição, se o Eduardo Campos vai ser ou não candidato, a gente leu naquela semana da filiação da Marina Silva uma matéria muito bem feita de bastidor, acho que foi na Folha de São Paulo, quando foi lançada a hipótese da Marina Silva, alguém teria ligado para o Eduardo Campos, e acho que o Caio pode ter mais detalhes desse bastidor, e o Caio, quando foi falar, o Eduardo Campos, quando foi citado o nome da Marina Silva, ele teria dito do outro lado da linha, mas eu tenho que abrir mão da candidatura. Aí o interlocutor falou, não, a sua candidatura está garantida. Então, aí eu vejo que a candidatura do Eduardo Campos está sim garantida, ele é um homem forte do partido e nenhum líder de partido vai aceitar uma pessoa dentro do seu partido com que ela possa medir forças. É claro que eu vejo, com um pouco de experiência que eu tenho, que a candidatura do Eduardo Campos está sim garantida, e eu concordo com o Uriel, que falou que talvez o PSB tenha arrumado um problema, porque diferente da matemática, em política nem sempre
2 mais 2 em política nem sempre dão 4. Pode ser que tenha um problema lá na frente para o PSB administrar. E não esquecendo, não esquecendo que foi cogitada a possibilidade, em certo momento, de Eduardo ser o vice da Dilma. É que o PMDB não abriu mão e, consequentemente, ele se lançou, confirmou sua candidatura a presidente. Mas, para mim, não está garantida essa situação. Diga, cara. Deixa eu agora reforçar aqui tudo que eu falei no início. Eu fui discordando por todos aqui, mas compreendo, assim, né? Todos também acabam se envolvendo muito, né? E conhecem bastante. Eu garanto, assim, no PSB, todos receberam a Marina de braços abertos, pela figura dela, pela imagem dela. Né? Não é à toa que ela tem hoje 26 pontos em qualquer pesquisa que se faça. Uma figura, como eu disse, eu digo que ela faz política, mas para os olhos das pessoas, eu não acho ela com o semblante de político tradicional. Acho ela, assim, que faz um tom meio apolítico, mas acaba, obviamente, traçando, né, como todos os outros que têm que disputar a eleição, os trâmites burocráticos. Com relação à candidatura, né, eu reforço ainda mais. Acho que essa indefinição, que no fundo, todo mundo sabe que o candidato será o Eduardo, mas essas possibilidades ainda são importantes, primeiro, porque a Lívia falou, né, para que aqueles integrantes da rede se sintam também parte do jogo, se sintam envolvidos na candidatura, e para o Eduardo também poder demonstrar a humildade dele e dizer, olha, vamos discutir isso lá na frente, né, para poder, nesse momento, discutir um plano de governo, discutir as possibilidades do país e que a candidatura ficará para frente. E o tempo inteiro, né, tanto o governador Eduardo quanto a Marina disseram, olha, quem quiser apostar numa briga nossa vai estar errado, porque de maneira nenhuma isso vai acontecer. Claro, e é natural que existam divergências, né, porque são dois partidos. E no caso do PSB foi bem claro, doutorão, que se alguns candidatos, né, aqueles candidatos a deputado federal, a senador, ao que quer que for, que se filiarem no partido para disputar a eleição, a partir do momento que a rede for criada definitivamente, estarão de total liberdade para poder sair e entrar na rede. Então, na verdade, um salvo-conduto aí que o PSB dá, né, e de fato, né, recebendo filiados, demonstrando que a gente reconhece a rede como partido político, né, com todas as dificuldades burocráticas que podem ter acontecido, mas a gente considera a rede um partido que existe hoje, tanto é assim, né, que os militantes da rede que se filiaram no partido estão tendo vozes ativas no partido, no estado de São Paulo, em nível nacional, enfim. A gente está muito entusiasmado, de fato, né, e acho que o mais difícil, né, em especial para quem acompanha um pouco o PT em especial, é porque, na minha avaliação, um segundo turno contra o Aécio, o PT já tem um discurso pronto para derrotar o Aécio. Né, que é um discurso mais à direita, que o Nordeste, enfim, vai ser a mesma diferença que foi, se for o Eduardo no segundo turno, com a Marina na vice, eu quero ver qual discurso que o PT vai conseguir usar para poder demonstrar, né, a diferença entre os dois. Eu acho que a grande novidade da eleição, enfim, e os números, por enquanto, demonstram isso também. Acho que nós estamos no caminho certo. O oportunismo, né? Ela teve várias oportunidades de se filiar a outros partidos. Para ser candidata à presidência da República. Era mesmo, sem essa dúvida, né? Partidos que não tinham nenhum nome forte, nenhum cacique, nenhum nome forte. Né? Tinha a possibilidade do PEN, do PPS, enfim, do próprio PROS, entre outros partidos que tentaram filiar a Marina Silva, e acho que, no caso, ela seria, sem dúvida nenhuma, candidata à presidência da República. Se ela topou, né, se filiar um partido em que já existe uma candidatura consolidada, na minha avaliação fica claro aí, né, que ela também percebe que a candidatura do Eduardo é uma candidatura definida e que ela vai colaborar, vai ajudar a resolver, né, e a abrir portas para o Eduardo também. É que na política que a gente está acostumado a ver, todos aqui têm experiência de coberturas de política, de convívio com políticos, né, de acompanhar estratégias políticas, essa coisa toda. Realmente você vê uma pessoa, uma candidata, pré-candidata com 26%, abrir a vaga para apoiar um que tem 8%, difícil. É uma coisa assim, acho que inédita, né, na história, pelo menos nos últimos 20 anos, eu não me lembro de uma situação como essa em lugar nenhum, né, a nível nacional, estadual, né, municipal. Então vai ficar realmente essa dúvida no ar aí pela cabeça das pessoas até o final. Bom, o jogo não vai virar? Cada vez mais os dois mais próximos, né? E a ideia do PSB justamente é isso. Mas a estratégia é essa, né? Exatamente, como se pareçam uma mistura dos dois. Exatamente, a ideia é essa. Eu acho que não cria, o fato deles se unirem não cria grandes problemas, como foi citado aqui. Pelo contrário, o Eduardo Campos conseguiu atingir os 2 dígitos aí na pesquisa que ele pretendia atingir só em dezembro, né? E ele já atingiu agora.
E acho que a divergência de ideias é sempre positivo, seja numa sala de aula, seja num debate na televisão, ou seja dentro de um partido político. Você ter ideias divergentes, diferentes, é sempre bom para acrescentar, somar, para chegar numa outra opção. Então, acho que ela vem muito acrescentar para a história, para a proposta do PSB. E o PSB não é um partido totalmente descolado das ideias dela, né? O PSB é um partido que tem sua origem... propostas de esquerda, tem a Luísa Erundina aí, que é muito próxima da Marina, então não é um partido totalmente descolado. Acho que se as ideias dela, as ideias de sustentabilidade, acho que vão entrar fortemente na agenda do PSB, isso vai ser, sem dúvida, positivo para toda a população. Muito bem, então em cima do break, aqui, Luiz quer completar alguma coisa, né? Eu queria deixar acrescentar um outro elemento ao debate. Só voltando que nem sempre é como a matemática. Eu quero deixar aqui no ar uma pergunta. Quem da mesa sabe qual é o nome do vice-prefeito de São Vicente? Eu sei porque ele muito sabe. próximo. Muita gente não sabe. Então, é a tese que um cientista político me falou semana passada. Brasileiro não tem tradição em votar em vice. Ou seja, o fato dela estar agregado à candidatura do Eduardo Campos pode ser que lá na frente não resulte em votos. Essa é a tese. Não, é porque quem vai para frente da chapa é o candidato, né? Quem vai para os debates é o candidato. Mas quem aqui da mesa sabe o nome do vice-prefeito de São Vicente? O Uriel sabe? São Vicente é uma cidade pequena, mas os Eu concordo em parte, mas assim, vale lembrar, por exemplo, no caso... Acho que o Doutor não sabe, né? É o seu João, de São Vicente é o seu João da Silva. Foi salvo pelo Caio. Mas em especial vale lembrar uma outra coisa. Embora os vices normalmente não tenham um papel de tanta relevância, normalmente... Vale lembrar, por exemplo, a Dilma foi apresentada por uma outra pessoa que nem vice era, né, que era o presidente Lula, que foi quem apresentou ela para o país e que levou ela praticamente à vitória nas eleições. Então, assim, eu acho que justamente por isso ainda não é importante essa definição entre quem vai ser o presidente e quem vai ser o vice. Justamente esse fato de você deixar isso para definição lá na frente é que faz com que as pessoas se sintam ainda mais parte da candidatura e sintam que existe a possibilidade de, enfim, as ideias cada vez mais ficarem próximas entre ela e o Eduardo Campos. Completa aí, Uriel, rapidamente. Já estamos admitindo que ela é candidata a vice? E eu tenho vices muito famosos para candidaturas presidenciais. O José Alencar foi um que atraiu todo o empresariado. A exceção não era para comprovar a regra. Mas não era do mesmo partido. Não era do mesmo partido, mas foi um plus aí para o Lula ser eleito. Vamos para o intervalo rapidamente, sempre passando antes uma mensagem importante aqui da Prefeitura de Santos sobre a família acolhedora. Existem momentos em que algumas famílias ficam sem condições de cuidar dos filhos. Até que os pais voltem a se fortalecer, as crianças ficam temporariamente em uma unidade de acolhimento. Mas nada substitui um lar, claro. O programa Família Acolhedora da Prefeitura de Santos permite que você receba em sua casa crianças e adolescentes afastados das famílias de origem, oferecendo carinho e cuidados até que voltem aos seus pais. Seja uma família acolhedora. A proteção que as crianças e adolescentes precisam com o carinho que só uma família sabe dar. Condições para você participar desse programa: morar em Santos, ter mais de 18 anos, não ter interesse em adoção, não usar álcool ou drogas, não ter problemas financeiros, ter moradia digna, né? E a família deve aceitar a participação nesse programa. As crianças vão de 0 a 18 anos incompletos. O interessado pode acolher mais de uma criança, se for o caso. A família recebe uma ajuda de custo de R$ 386,60 por criança. Contatos podem ser feitos na rua Clay Presgrave do Amaral, 26, no Boqueirão, aqui na cidade de Santos, e o telefone 32519333. 32519333, programa Família Acolhedora da Prefeitura de Santos. Intervalo, voltamos já já. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco aqui do nosso painel Debates, conversando com o Caio França, a liderança do PSB aqui na nossa região, com a professora, cientista política, Olívia Pérez, com o nosso Uriel Vilas Boas e também com a participação importante do companheiro jornalista do Diário do Litoral, o nosso Luigi Di Vaio. 3017-9110, segue aí à sua disposição, você liga para cá, envia a sua pergunta, faz o seu comentário, os temas interessantes e importantes nós estamos discutindo aqui nesta edição do painel Debates. Bom, eu disse na abertura, né, manchete dos principais jornais aqui da cidade, esse investimento do Estado de São Paulo, governo do Estado, 5 milhões no projeto do túnel Zona Leste, Zona Noroeste, esse túnel que já foi discutido, já foi debatido. Quantas matérias sobre essa possibilidade você fez na sua vida já, Luiz? Numericamente eu não lembro, mas não vai lembrar, né? Foram gastos litros e litros de tinta de jornal literalmente desde o século passado. E mais um projeto, né, sendo colocado há um ano da eleição, né, mais um projeto importante para a região.
de mobilidade urbana sendo colocado para a região quando falta um ano para a eleição do governo estadual. Você faz essa ligação aí, Caio França, como é que você explica isso? Foi anunciado ontem pelo prefeito Paulo Alexandre, ao lado do prefeito de São Vicente, prefeito Billy também, né? Porque esse é um túnel que colabora muito com a mobilidade urbana das duas cidades, né? Lógico que o prazo não é o mais adequado, né? Devia ter sido feito isso com mais antecedência, mas eu torço para que dê certo. De qualquer forma, né, para o povo da Baixada inteira seria importante, em especial para os santistas e vicentinos, né? Para quem não compreende, ali na Vila São Jorge, eles cavariam um túnel levando direto para o lado de lá de Santos, né? Para a zona noroeste em Santos, é isso, né, Muturão? Isso. Então, assim, eu considero importante. Agora, vale lembrar, esses 5 milhões, primeiro é para o projeto executivo. Então, é parte de papel, né, ainda. Não é início de obra. Às vezes as pessoas esperam que comece a cavar pedra e tal. Então, não é bem assim. Eu torço para que dê certo, de fato, porque a gente percebe aqui que na Baixada Santista a mobilidade urbana está, né, totalmente com muitas dificuldades. Hoje, qualquer local que você vá tentar sair da sua casa para, enfim... usar um ônibus ou lotação em São Vicente, no caso, ou tentar pegar um carro, você demora meia hora, 40 minutos para poder fazer essa locomoção aí de um lado para o outro. Então é mais uma alternativa aí, tomara que dê certo, torço. Né? Agora, não sei se com as mudanças aí partidárias, se terá alguma, né, diferença. Né? Se o governo do estado fez esse primeiro aporte, é uma obra de 400 e poucos milhões. 460 milhões, praticamente. Isso, é um valor bem alto. Então, acho que também o estado sozinho não vai aguentar, terá que ter investimento do governo federal. Então, a gente torce para que isso, né, seja de maneira mais rápida possível, para que não fique aí, né, de maneira demorada, como foi o VLT, que só agora que as coisas estão começando a acontecer. Eu vejo com muito cuidado essas notícias. Primeiro, que já tinha sido feito um estudo anterior, se não me engano, no governo do Beto Mansur, já tinha gasto um dinheiro para fazer um projeto sobre a viabilidade do túnel, não saiu do papel e agora, de novo, eles vão gastar. E já entrou, quer dizer, diz que vai entrar esses 5 milhões, mas lembrando que a obra, eles sabem, 450, 460 milhões. Então, é uma coisa que está ainda para acontecer. E mesmo que não aconteça, ela já vira notícia. E é aí que me preocupa, porque os políticos, eles costumam usar essas grandes obras como moeda de troca, que é o que faz o governo do PSDB em São Paulo há muito tempo. Se nós formos eleitos, vamos construir mais metrô. E fica 20 anos, toda eleição, falando a mesma coisa, que se for eleito, vai construir mais metrô. Eu pergunto, ora as bolas, por quê? Já não construiu. E a mesma coisa com essas grandes obras da Baixada Santista. Então o Serra vem, participa, quando era governador do estado, participou da inauguração da maquete, né? Da ponte que ligaria Santos a Guarujá, né? Teve até a inauguração de maquete aqui em Santos. E deu uma azar tão grande que no dia seguinte o presidente Lula veio a Cubatão, né? Num evento. E aí deve ter inaugurado de... Pegou no pé do Serra, né? E aqui a gente tem umas notícias que, na verdade, não significam que vão sair. Se saírem, vão beneficiar muitos políticos que foram eleitos agora com essas grandes obras estruturais, que sem dúvida já deveriam ter saído antes, e elas são uma das causas dessa imobilidade urbana que a gente vive na Baixada Santista. Pois não, Ariel. Eu tenho uma preocupação. Eu gosto de me identificar como metropolitanista convicto. Não sei porque eu sou sindicalista e eu não gosto das coisas sendo feitas ou por imposição, porque quem faz isso, por exemplo, é um empresário numa Usiminas, ele planeja o que vai fazer e coloca para os empregados com uma determinação. Nesse caso, por que sai essa notícia de 5 milhões de reais para um projeto? O orçamento do ano que vem prevê alguma verba em relação a isso? Não. Então, eu gostaria de colocar essa questão sob o seguinte prisma. Por que o Condesb, a União de Vereadores, os parlamentares estaduais e federais, as associações de moradores, porque nós vamos ter desapropriações, a área comercial, que tem interesse nisso aí, porque nós queremos uma cidade onde a mobilidade urbana seja facilitada. Por que não é discutido nesse... E mais ainda, para não estender demais a participação, a área universitária, em termos de pesquisa, de elaboração de projeto, de trabalho em cima disso, mas de forma objetiva e concreta. Porque nós temos a história desse famoso túnel, essa famosa ligação até o Guarujá, de tempo ainda do Faria... Né? Prestes Maia. Não é? Então, nós ficamos sempre na base do improviso ou recebendo as coisas de cima com fatos prontos e mal acabados. Nesse aspecto aí, eu gostaria de sentir esse debate dessa forma, envolvendo todos os setores que a gente podia encontrar que podem exercer a elaboração do projeto e a pressão para que ele seja executado. Senão, é mais uma propagandazinha colocada às vésperas de eleição. Ou não, Luiz? Venho para discordar de novo. Acho
Acho que eu nunca mais vou ser convidado para o programa. Aqui o programa é absolutamente democrático. Só para ver se eu entendi. O colega de bancada, Uriel Vilas Boas, um eterno vereador de Santos, quer que esse projeto do túnel seja discutido no Condesb, na AGEM e na UVEBS? Eu quero que se discuta. Para sepultar de vez o projeto, Uriel. Esse projeto, ele é uma atualização de um projeto de 2004 do ex-prefeito Beto Mansur. Vão ser gastos 5 milhões só para atualizar o projeto. Aliás, o Beto não é nem a compra da primeira parcela, já deixou uma pagar uma parcela de 80 mil reais para a empresa que era exatamente na época, a responsável pela... Agora vamos às contas. Se 5 milhões de reais só para atualizar o projeto, e o nobre vereador Uriel Vilas Boas quer que o projeto vá para Condesb, AGEM e o VEBS, Uriel, você tem o resto do programa para dizer quantos projetos foram colocados em práticas que foram discutidos em Condesb, AGEM e o VEBS. Tem o resto do programa... Você quer dizer o quê? Que o VEBS, o Condesb e a AGEM não funcionam, é isso? Não, eu passo a bola para o resto da bancada. Quais projetos que foram discutidos com a velocidade de um Condesb, de uma AGEM, e com toda a vontade, com todo o respeito aos órgãos... Mas agora, discutir um projeto que está desde 2004 parado, onde vai se gastar 5 milhões de reais só para atualizar o projeto e levar isso para uma discussão de Condesb, de AGEM, de UVEBS, Câmara de Vereadores, parou, né? Se eles montarem uma comissão, aí compra-se sim a pá, não para cavar o túnel, compra-se a pá de cal para enterrar o projeto de vez. Eu preciso acelerar um pouco essas coisas aqui na região, né? Mas é exatamente Acho que não resta dúvida, né, Uriel, que é importante que esse túnel saísse, como disse a Olívia, a gente tivesse esse túnel há 20 anos, né? Deveríamos ter esse túnel aqui já, né? Até para encontrar alguém, para ir contra um projeto desse... Não precisa fazer o túnel. Dessa importância aqui. Mas eu acho que a gente tem uma discussão interessante aqui, porque o Uriel ele sempre propõe a participação. A participação, de fato, deixa os projetos mais devagar, mais morosos, e por vezes eles não saem. Então, os governos que pregam a participação, geralmente são governos menos pragmáticos, colocam umas coisas... Mas por outro lado, se não houver a participação, vai acontecer o que está acontecendo com o túnel aí que liga Santos a Guarujá, as pessoas começam a discutir depois. Quer dizer, já se gastou um dinheiro para fazer o estudo e depois as pessoas começam a interpelar porque não participaram do processo. Mas você acha que o traçado, por exemplo, desse túnel ligando Zona Noroeste e Zona Leste, não tem muita discussão, né? É um traçado que não tem muito que fugir dele, um ponto ou outro, rapidamente, ponto B, comprar já verba, dinheiro, não tem muito... A minha colocação... Não, quem está sendo afetado, né? Quem vai ter a sua casa desapropriada. Sim, mas o impacto de um túnel é muito menor do que o impacto de um túnel entre os morros, é muito menor que o impacto... Mas vai ter provavelmente desapropriação. E se essa discussão não partir lá de baixo, pode ser que depois haja... Acredito que talvez até haja, né? Nós estamos em 2013. Um projeto de 2004, no tempo do Beto Mansur. Projeto, que é a discussão. Projeto. Eu estou colocando exatamente isso. Eu gostaria de sair daquela posição de crítico e de tão somente de ficar observando as coisas erradas ou dizendo que não está, na minha opinião, não estão certas. O que eu quero dizer é exatamente isso. De que maneira a comunidade pode agir no seu próprio interesse. Porque é muito fácil criticar o prefeito, criticar o vereador, criticar o político, criticar todo mundo. O que eu quero dizer, até onde essas pessoas estão participando, dando a sua contribuição para que as coisas sejam resolvidas. Eu não estou discutindo apenas então somente projeto, estou discutindo a elaboração do trabalho no sentido de fazer o túnel. Eu gostaria que daqui a 10 anos, quando estivéssemos novamente aqui no programa, estivéssemos comemorando os 10 anos do túnel. Olha, esse túnel, em 1900, eu não vou saber o ano exatamente, mas o ex-prefeito Márcio França, de São Vicente, chegou a levantar a possibilidade, com o fim das obras da pista descendente da Imigrantes, que fossem utilizados os maquinários, não é, que a Ecovia... Lembra disso, Luiz? Lembro. O Márcio tem várias entrevistas. Tem um outro jornalista também muito antigo aqui, que hoje já tem os cabelos um pouco perdidos aqui, que está entre nós aqui, nosso amigo Clóvis, né? Também fez várias matérias a respeito desse tema. E o prefeito Márcio França chegou e falou, não, acabou a pista descendente da Imigrantes,
vamos estar o governo do Estado, vamos pedir para a Ecovias fazer essa obra, fazer isso tudo. Ou seja, claro que não é assim, né? Não dá para pegar o maquinário e tal. Tem que ter todo um projeto, uma definição e tal. Mas era a possibilidade de tentar acelerar a coisa, né? Um processo de uma ansiedade dele, não é? E que também de todos, porque as coisas não vão, as coisas não acontecem. E o colega Uriel quer levar a discussão para o Condésio, para a gente. Aí, não, daqui a 10 anos vamos voltar na mesma bancada. Quero levar os mais cabelos brancos e com poucos cabelos discutir. Não. Eu quero levar para os segmentos que possam chegar para o governador do Estado, falar, governador, qual é a sua participação? Chegar no governo federal, qual é a sua participação? Efetivamente, o que a gente quer é solução, porque da forma como está sendo colocada, quem vai encaminhar esse projeto? Quem vai fazer algo a respeito desse projeto? O Billy e o Paulo Barbosa? Com participação dos governos estaduais e federal. E, consequentemente, o que eu estou falando é que tem que ter pressão. E a pressão se dá através da motivação, da mobilização, e que os parlamentares, que os prefeitos, que respondam às perguntas que são feitas pela comunidade, porque a coisa está sendo encaminhada. Fora isto... Bom, não, só para completar, eu acho, assim, fica claro que as prefeituras, nem de Santos, que é uma prefeitura com muito mais condição, e muito menos São Vicente, não tem condição de sozinhas, né, arcar com um projeto nesse custo. O importante é achar um equilíbrio. É claro que a participação popular é sempre importante, é sempre válida, mas eu também, de certa parte, concordo, né, com o Luigi aqui, no fato de que isso não pode ser um atravancador, né, não pode ser algo que você vai discutir com toda a sociedade, quando você vai ver o projeto já passou, o custo da obra já não é mais o mesmo, é outro custo, é mais elevado e tal. Então tem que encontrar um equilíbrio aí para que as coisas possam acontecer de fato. Que o que falta é isso, as pessoas querem ver as coisas acontecendo, né? Às vezes fica muita discussão e pouca ação. O povo quer ver reto escavadeira na rua, funcionando, chega de projeto, chega de ficar discutindo o projeto. Aqui não pode ir nesse bairro. Vai para o outro. Aí mobiliza a comunidade. Não, aqui também não pode. Que tem a minha avó que mora aqui nessa casinha que também não pode. Não, parte para o outro. E assim vai. Mas a democracia, Luiz. Sim, a democracia. O que está acontecendo com o túnel. O túnel. O excesso de democracia é entrega do poder. A democracia... Excesso de democracia é entrega do poder. Cuidado. Mas ninguém é contra a democracia, certo? Tem que se cumprir os ritos. Quais são os ritos? Audiência pública foi feita? Ok. Tem que ser feito. Projeto executivo, ok. Audiências públicas mal feitas. Mal feitas, que a população nem fica sabendo nos horários péssimos para a população participar nos lugares todos chamados. Deixa eu fazer uma pergunta rápida aqui. Vocês acham que pelo interior do estado afora, né, e o Caio pelo PSB viaja bastante, a gente conhece um pouco também, né? Você acha que todos os aeroportos que existem pelo interior do estado afora, as audiências públicas foram bem feitas com todas as comunidades, né? Não houve, os ovos não foram quebrados para que as omeletes saíssem, por exemplo. As indústrias que se espalharam pelo interior do estado inteiro, que geraram um desenvolvimento fantástico para Ribeirão Preto, para São José dos Campos, para São José do Rio Preto, para a região de Marília, para a região de Sorocaba, enfim, e que infelizmente largaram a região da Baixada Santista, né, à própria sorte nos últimos anos, com poucos empregos, salários baixos, essa coisa toda. Os ovos não foram quebrados? Eu não estou pregando aqui que se passe por cima de tudo, não. Mas eu acho que é um excesso de discussão. Eu concordo com o Luiz nessa questão. Não, eu acho que alguma coisa tem que acontecer. O problema não é o excesso de discussão. O problema é vocês fazerem... O político solta a notícia, faz uma manchete de uma coisa que ele nem tem pretensão de fazer para o ano que vem. Não, aí uma coisa que ele quer deixar para o acontecimento direito. Se não houve participação nas cidades pequenas, deveria haver, porque no fim quem vai ser prejudicado diretamente é a população. Eu concordo com o Uriel com essa defesa que ele faz da democracia participativa e acho que até uma forma de chamar a atenção da população do tipo, não reclame, participe, porque essa responsabilidade não é só de quem organiza a audiência pública, é a responsabilidade de todos nós. Diga ali, rapidinho. Não, só quero justificar. Em nenhum momento eu falei em movimento de rua, em nenhum momento, passeata, nada. O que eu disse e a colocação que eu fiz, as entidades que eu mencionei, têm representação na comunidade. Eu pensei foi nisso.
Não estou querendo que, como está acontecendo agora em relação ao túnel, que a população se reúne para debater porque está sendo prejudicada. E o prefeito dizendo claramente que não vai ter, que vai mudar, que não vai ter tanta desapropriação e coisas que valham. Eu estou justificando dessa forma. Quando eu mencionei as entidades aqui, o senhor Luigi, é com esse intuito. Se elas representam, elas vão atrás e estabelecem critérios e forma de comportamento para pressionar, para conseguir verba, para fazer o projeto. Foi nesse sentido. Mais um intervalinho, a gente volta já com o painel debate, sem instantes. Muito bem, estamos de volta neste terceiro e último bloco do painel debates, conversando aqui com prazer com o Caio França, do PSB, com a professora Olivia Pérez, com o Uriel Vilas Boas e também com o nosso Luigi de Vai, do Diário do Litoral, né? Bom, um assunto importante, uma polêmica que se estabeleceu em São Vicente, não é, Caio? Foi com relação à verba da PGU, que é o PGU, Portal de Gestão Unificado. Foi depositado um valor de 15 milhões de reais, se não estou enganado, em 2010, na conta da Prefeitura de São Vicente, e o prefeito Tércio utilizou desse valor apenas 6 milhões e 500 mil reais. O restante, pelo que a gente conseguiu entender aqui, com as matérias publicadas pelos jornais, com a presença do prefeito Billy aqui na semana passada, o restante teria sido jogado nas contas gerais aí da Prefeitura para honrar orçamentos com funcionalismo, com fornecedores, enfim. E a Câmara Municipal, depois que o prefeito Billy denunciou isso, a Câmara Municipal estabeleceu lá, criou lá uma CEI, uma Comissão Especial de Inquérito. Ontem tivemos o depoimento do ex-prefeito Tércio, dando lá as suas explicações a respeito desse tema. Não sei se você chegou a acompanhar, enfim, como é que você está vendo esse tema? É uma questão bem polêmica, né? Eu acompanhei pelos jornais, na verdade o que o prefeito falou é o que, na verdade, a maioria dos vereadores já tinha noção, de que a parte desse recurso foi utilizado para poder pagar funcionário público, em especial, e que aos poucos ele vinha recolocando na conta da prefeitura isso, e aí depois, a partir de 2012, a prefeitura parou de pagar e, sim, resolveu fazer investigação, etc. e tal. Eu acho que é válido, né, assim, todo tipo de investigação, transparência, etc., mas é algo que, de fato, era corriqueiro, né, na prefeitura, e que normalmente prefeituras com dificuldade, como a de São Vicente, fazia. E aos poucos você ia repondo esse valor para poder pagar, prioritariamente, funcionário público. Então, assim, o que é importante, ser ressalvado o tempo inteiro é porque as manchetes acabam sempre sendo muito ruins para todos. Desvio de dinheiro público. E nesse ponto você acaba sempre imaginando, por mais boa a intenção que a pessoa imagine, que desvio é para o bolso do funcionário, para o bolso do prefeito, para o bolso, enfim, dos vereadores. A primeira impressão que vem é essa. Exatamente. Então, o que é deixar bem claro é que desviou-se a função do valor, pelo que eu compreendi aí nas matérias que eu li. Então, ao invés de utilizar todo o valor para o PGU, ele utilizou uma parte para poder pagar funcionário público e aos poucos vinha repondo esse valor. O que está errado, e se de fato foi comprovado esse erro, os culpados aí, tanto a prefeitura quanto os secretários envolvidos têm que realmente pagar esse preço aí. Enfim, mas o que é importante ressalvar o tempo inteiro, para a população de São Vicente em especial, que é a mais envolvida no assunto, é que não teve desvio para o bolso de ninguém, né? Sem dúvida. Olha, Edgar, eu estive ontem acompanhando o depoimento do ex-prefeito. A matéria pode ser vista no jornal, também no site. Permita-me fazer a propaganda do site www.diariodolitoral.com.br. Eu senti três coisas, me chamaram a atenção A gente não acompanhou o depoimento dele aos vereadores, mas ao final do depoimento dele na CEI, ele falou, ficou à disposição de todos os jornalistas, todos puderam fazer as perguntas que quiseram. Esse primeiro ponto que o Caio falou me chamou muito a atenção. A principal preocupação do ex-prefeito, quando ele saiu do depoimento, era explicar essa questão do desvio. Porque para a população em geral, e o Caio tem razão, quando se fala desvio de dinheiro, parece que ele pegou dinheiro da prefeitura, o que o povo entende? Colocou no bolso, na conta corrente dele. O que, na verdade, está sendo feito, está sendo discutido em São Vicente, e o que parece que é o consenso geral, é um entendimento geral dos vereadores, que ele tirou dinheiro da conta específica do convênio com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e usou na conta geral da Prefeitura para pagar funcionário, 13º salário e o 10º da Câmara, que é o repasse que é feito à Câmara. Esse me pareceu o primeiro ponto que o ex-prefeito quis destacar, que realmente houve esse desvio de função do dinheiro. Deixou de cumprir para o convênio com o Ministério, mas pagou o que era necessário fazer.
Outra coisa que ele falou assim, talvez o atual prefeito Billy também seja obrigado a fazer esses remanejamentos. O Caio sabe melhor do que ninguém, a quantidade a demanda de serviços de São Vicente é muito maior que o orçamento de São Vicente. Então, cedo ou tarde, o atual prefeito, o sucessor do Tércio, também possa ser obrigado a fazer esse remanejamento. Contabilmente, a gente sabe, a gente acredita que o Tribunal de Contas do Estado, lá na frente, quando for julgar as contas do Tércio Garcia, muito fatalmente o TCE rejeitará as contas dele, especificamente, se ele se ater a esse convênio, vai ter uma rejeição, porque contabilmente não é uma prática muito aceitável. Deixa eu até entrar no assunto aqui, até para dar um exemplo muito parecido com esse que você falou. Né? O prefeito atual, o Billy, falou que, né, tinha tido problemas porque gastaram dinheiro, por exemplo, né, do IPTU de 2012 em 2011. E essa antecipação de receita vai ser feita de novo. A antecipação de receita era um absurdo, era o cúmulo e tal. Já 6 meses após, o próprio prefeito reforçou que ele mesmo fará esse mesmo procedimento. Então, assim, é duro quando você critica uma pessoa e depois você acaba fazendo a mesma coisa. Eu acho que na medida que você aponta o dedo para alguém, você tem que estar muito seguro de que você não fará esse mesmo procedimento para frente. E teve dois aspectos dele, do depoimento que ele explicou para a gente, para os jornalistas, depois do depoimento, que ele disse que o processo junto ao Ministério só foi interrompido por uma questão política do atual prefeito. Que a dívida, então, de 6 milhões, que era em março, quando o PGU foi interrompido, e o Edgar e todos vão ter até a oportunidade de perguntar, que o Billy é sempre um convidado do programa, esses 6 milhões que estavam em débito com o Ministério eram perfeitamente executáveis, porque você poderia parcelar esse débito com o Ministério e tocar um programa, até onde a gente sabe, Edgar, é um programa inovador em termos de Brasil, é um programa que faria a coleta de dados de todos os setores para lá na frente usar isso na prefeitura. Isso. E ele disse que esses 6 milhões eram perfeitamente, poderia ser negociado com o Ministério. Então, a interrupção do programa, que é um dos pontos que aceitasse pegando, segundo o ex-prefeito Tércio, poderia ser evitada. Passou a bola, então, eu vi isso na matéria. E como o Billy a gente acompanha, que vem sempre ao programa, poderia perguntar isso a ele. Infelizmente não é sempre. A gente gostaria que os prefeitos viessem com mais frequência que a gente, mas não é bem assim que acontece. Mas há uma questão que me chama a atenção. Está clara a situação de que não houve má fé, não houve desvio, mas até onde, embora o Luiz não goste, mas até onde uma Câmara Municipal poderia ter sido consultada até pela Secretaria de Finanças, uma avaliação pública que eu digo, não da população. Mas parece que foi, Léo. Por que você não gosta que consulte a Câmara? Não, que você não gosta que setores vários se manifestem. Não, tem que ser consultados. Então, no momento certo tem que ser consultados. Mas parece que esse convênio passou pela Câmara. Mas no caso... A liberação do convênio para você receber uma parte desse valor passou pela Câmara recebendo. Passa sim. É claro que no dia a dia da Prefeitura, Uriel, nenhum vereador tem acesso aos dados contábeis da Prefeitura. De mexer para cá, para lá, o dia a dia da Prefeitura acaba sendo, né, de secretaria, mas de o convênio passa mas o convênio para poder receber o valor foi passado pela Prefeitura. Acho que o que o Uriel está dizendo é para fazer esse remanejamento. Não claro, de forma transparente, porque eu vejo às vezes no jornal alguma coisa relativa ao governo federal, quando tem que uma verba não sei aonde, não sei aqui, tem que passar pelo Congresso Nacional, aquelas comissões especiais e coisa que valha. Eu me refiro a isto, numa situação dessa, para deixar a transparência e a tranquilidade do procedimento, porque se vai para o Tribunal de Contas do Estado e lá a conta é rejeitada, vai voltar para ser discutida onde? Na Câmara. Eu acho que a Câmara vai derrubar o que o Tribunal de Contas decidiu. A questão de São Vicente me parece que nem é muita transparência. A questão é ficar brigando com o partido e com os prefeitos anteriores, né? Então o Billy ele fica discutindo o que a prefeitura anterior fez ou deixou de fazer. E eu acho que ele pede nessa, e a população pede mais ainda porque ele deixa de fazer. Óbvio que tem que ser transparente, óbvio, mas a gente sabia desde o começo que esse dinheiro teria ido para pagar os funcionários públicos. Acho que ele poderia aproveitar a oportunidade
fazer convênio com o Estado, com o governo federal, com o Banco Mundial, para implantar esse programa que me parece muito bom, um programa de gestão unificada, ou devolver o dinheiro, né? Agora ficar discutindo e só com o intuito de ferir a imagem dos governos anteriores, acho que acaba prejudicando a população. Dos 3 depoimentos que o Diário esteve acompanhando lá, que eu estive lá, o consenso entre os vereadores e até do pessoal ligado ao prefeito é que sai mais caro devolver esse dinheiro para o Ministério do que tocar. Você fazer a continuidade do programa, já que foi gasto um dinheiro, seria a solução mais adequada. E é o que parece também, né, que vai acontecer. Volta a se negociar com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, retoma-se o projeto. Até porque o projeto já começou, né? Já começou. O valor. Aí sim seria rasgar dinheiro, você acabar um projeto só porque o antecessor começou, então não seria a bandeira. Eu acho que esse tipo de política, acho que hoje está já superado, né? A Baixada Santista não precisa mais dessas... esses personalismos do prefeito. A gente acredita que o prefeito Billy vai conseguir negociar em Brasília a retomada do projeto para que a população não seja prejudicada. Até parece que é um projeto inovador. Eu acho que o companheiro de bancada... Mas teria que ter feito um outro repasse a era só contrapartida, né? Era só não teria nem como contrapartida. Na verdade, era uma recomposição. Recomposição, exatamente. Do caixa, tirar dinheiro do caixa da prefeitura e recolocar dentro do projeto e continuar tocando o projeto com as outras empresas que ganharam licitações e tal. O projeto, na verdade, para que as pessoas possam entender, vou dar um exemplo, né? Um morador de São Vicente chegasse numa UBS, por exemplo, colocaria, né, a sua digital lá, já demonstraria onde ela já estudou, quais são os casos de doenças que ela já teve, então as pessoas teriam essa facilidade, aí tudo digitalizado, né? Que é um projeto inovador. Assim, isso sim é padrão Champions League, né? Que o prefeito está tão almejando, né? Leitos, atendimento de saúde padrão Champions League. Isso é um projeto padrão Champions League digno para a população de Sentina. Ô, Carlos França, para encerrar aqui, nós estamos quase terminando aqui o painel debates, né? O debate foi importante, foi interessante, né? Candidaturas aí para 2014. A gente vê um horizonte aí de possibilidades para a Assembleia Legislativa e um horizonte muito maior, totalmente aberto, diria eu, para a Câmara Federal aqui na nossa região. Como é que o PSB está discutindo e debatendo isso? Não, o PSB terá candidaturas consistentes aqui na Baixada, né? Em praticamente todas as cidades nós deveremos ter candidatos, ou a federal ou a estadual. Enfim, então... Agora acabou o prazo de novos nomes, tem aqueles que já estão filiados no partido e que não precisava ter filiação. Tivemos novidades aí positivas, né? Filiamos o Cassione, por exemplo, aqui em Santos, enfim, entre outras figuras. Mas eu acho que o PSB sai fortalecido aí, em especial, acho que aqueles já estavam filiados, para dar um exemplo até da força que tem a Marina e Eduardo, aqueles que já estão filiados no partido, por exemplo, são vereadores e estavam animados, mas não tanto, com a possibilidade de ser candidato, agora com a Marina Silva no jogo, se anima ainda mais, porque sabe que o voto de legenda, né, tanto na eleição proporcional quanto na majoritária, deve crescer muito. Então, o que deve diminuir um pouco a nossa nota de votação de corte aí, tanto para a Assembleia Legislativa quanto para a Câmara Federal. Então, bem animados, em todas as cidades teremos candidaturas aqui na Baixada. Muito bem, com a palavra aqui do Caio, a gente está encerrando aqui mais uma edição do Painel Debates, agradecendo muito aqui o próprio Caio França que está conosco. Valeu, Caio, obrigado. Obrigado a você aí, um prazer estar aqui, um feliz dia dos professores. Feliz dia dos professores, né? Nem falamos sobre isso, especial aqui, a nossa representante, Olívia Pérez, aqui representando todos os professores de Santos e da Baixada Santista, viu, Olívia? Obrigada. Parabéns também, valeu, Léo, obrigado, Divai, você fica convocado aqui para comparecer o painel debates com mais vezes, tá bom? Obrigado. No mesmo dia que eu. No mesmo dia que você. Será um prazer. Será ótimo. Um abraço. Obrigado a você que nos acompanha. O painel debates volta amanhã às 13h30, reprise às 20 horas e às 22h o painel regional. Tchau.